la usurpadora, esperando por tu amor. Tamara afirma que sabe que Paulina não é sequestradora, pois conhece bem o caso de Carlinhos Bracho. Antônia aparece e acusa Paulina de ser a culpada por ela estar ali. Paulina não entende nada e Antônia explica que é irmã de Isabel e acabou pagando o pato pela irmã ter acolhido o moleque imundo. Verônica atende uma ligação de Montesinos. O advogado pede para ela avisar a Carlos Daniel que ele quer falar sobre Paulina Martins. Isabel fica horrorizada vendo a mansão enorme de Carlinhos. Piedade mima o netinho amado em sua volta à casa. Ela pergunta como vai Isabel e Moacir e pede para os empregados os levarem aos seus quartos. Piedade chama Moacir de capitão, fazendo todos rirem. A vovó expressa sua gratidão a Isabel. Cacilda anuncia que preparou um rango delicioso para todos. Verônica telefona para o hospital atrás de Carlos Daniel. Heloísa lhe explica que Carlinhos teve alta e o pai dele o levou para casa. Verônica conta o que lhe informaram para Rodrigo. Paulina lembra a Antônia que ela pediu dinheiro a Carlos Daniel e isso foi errado. As duas reiteram que não sequestraram Carlinhos. Antônia jura que ela vai pagar, até porque está sozinha nessa, já que Marina foi solta por falta de provas. Ou porque não pagaram a atriz para mais uma diária, né? Antônia deseja que caia um raio em Carlinhos, despertando a raiva de Paulina. Antônia chama Paulina de assassina e sai com ódio. Tamara pede para a querida não se preocupar com a doida. Carlinhos conta para Piedade que está muito bem. Carlos Daniel se retira para atender um telefonema. Verônica comunica ao patrão que um doutor ligou querendo falar sobre Paulina. Lisete convida Carlinhos para brincarem disfarçados de mulher-gato e Batman, mas ele dispensa. Carlinhos pergunta sobre a mãe e essa viagem para visitar um parente doente. Piedade e Adelina confirmam a história mentirosa. Carlos Daniel sai para resolver o abacaxi com Paulina e deixa os filhos aos cuidados da avó. Lisete chama Carlinhos para pintar. Ele também não quer, mas Adelina o convence, pois ele gostava muito. Carlinhos parece se lembrar do dia em que fez o desenho de Paulina, mas é um alarme falso. Montesino segue dando um ataque de pelanca pela confissão infantil de Paulina, mas Carlos Daniel afirma entendê-la perfeitamente, já que está na cara que Paulina quis proteger a irmã de escândalos e vergonha. Montesino se irrita por Paulina ter se condenado e desiste do caso. Carlos Daniel insiste para que ele não faça isso, mas Montesino se acha desprestigiado depois da atitude de Paulina, portanto, está fora do caso para sempre. E assim que a família achar outro advogado, que confiem nele, pois vai ser muito difícil. Willy visita Stephanie e explica que o banco deve dar o dinheiro no dia seguinte. Leda pergunta a Edmundo, seu ex-namorado, se ele gostou da noite. Edmundo confirma bem galante e já quer um repeteco. Os dois se beijam. Antônia observa Paulina de longe e comenta com a companheira que odeia a inimiga, apenas por não ir com a cara dela, pois já sabe que ela é inocente. Tamara pergunta se Paulina tem um cigarro ou grana. Ela nega as duas coisas. Tamara diz que ela vai precisar para molhar a mão das carcereiras. Ricarda aparece para anunciar que Paulina tem visita. Tamara opina que isso é ou o namorado ou o advogado. Enquanto isso, Osvaldo entra às pressas na sala de Edmundo e lhe diz que precisa de seus serviços, como o melhor advogado do país que dizem que ele é. Paulina recebe a visita de Carlos Daniel. Ele pergunta por que ela fez isso tudo. Osvaldo explica a Edmundo que ele deve defender Paulina, que foi acusada pelo caso famoso das gêmeas, mesmo sendo a pessoa mais honesta do mundo. Osvaldo alega ter uma dívida com Paulina. Carlos Daniel acha que Paulina está exagerando em sua bondade. Paulina afirma estar decidida a jogar em si mesma toda a sujeira que conseguir só para limpar o nome de Paola. Carlos Daniel se exalta, enquanto Paulina confia que fez o certo, visto que Paola não viverá muito. Ele tenta fazê-la entender o quão importante é para ele. Os dois se abraçam forte. Edmundo vai logo deixando claro que custa muito dinheiro a defesa de um caso assim. Osvaldo explica que não tem dinheiro, mas vai usar a grana da esposa.
Edmundo pergunta de onde Osvaldo conhece Paulina e a que grau de intimidade eles compartilharam. Do lado de fora, Leda pede para falar com Edmundo. A secretária, Beatriz, recomenda que a Dondoca sente e espere. Leda obedece. Na clínica, Willy avisa a Stephanie que está indo ao banco tentar sacar o dinheiro. Ela fica nervosa, mas esperançosa também. Carlos Daniel reclama de Paulina não hesitar em feri-lo com suas atitudes. Paulina implora para ele entender que jamais poderia depor contra a irmã que está morrendo. Carlos Daniel apela pelo amor que sente por Paulina, mas ela não acredita mais nisso. Por sua vez, Paulina acusa Carlos Daniel de ter transferido seu amor por Paola para ela. Carlos Daniel se irrita com essa hipótese e esmurra a mesa, exclamando o ódio que sente por Paola. Ele confia que a bruxa qualquer dia desses vai se levantar da cadeira de rodas. Paulina acha que a irmã está condenada à morte e aconselha que ele perdoe a moribunda. Carlos Daniel garante que vai conseguir o melhor advogado do país para defendê-la. Paulina suplica para o amado não fazer mais isso. Osvaldo conta a Edmundo que traiu Paulina e a trocou por uma ricaça. Um ano depois, eles se reencontraram na casa de sua esposa e ela desapareceu de novo. Agora está acusada de coisas que não cometeu. Serrano decide visitar Paulina. Osvaldo pede sigilo total, pois se Paulina souber que foi ele, não aceitará. Carlos Daniel e Paulina se encaram, sem perguntas e nem respostas. Paulina quebra o silêncio e pergunta de Stephanie. Carlos Daniel garante que a irmã, Leda e o Willy vão pagar. Paulina repete sua pergunta e ele diz que Stephanie vai ter que engolir o fato de carregar o sangue da amada para sempre. Ele espera que Stephanie não passe fome com Willy, pois não darão um centavo. Paulina pede para ele não fazer isso. Luvano recusa o pedido de Willy no banco, pois os Bracho tinham que assinar e liberar a grana, e eles não fizeram isso. Edmundo elogia a beleza de Paulina para Osvaldo. Osvaldo sabe que o doutor vai se encantar por Paulina e vai querer defendê-la. Edmundo menciona o papo que teve com uma amiga no dia anterior, que é parente dos Bracho e considera Paulina culpada. Ao sair da sala, Edmundo dá de cara com Leda e conta para ela que justamente aquele homem foi contratar seus serviços para ajudar Paulina. Leda garante a Osvaldo que Paulina é uma delinquente. Osvaldo defende Paulina, pois a conhece desde garotinha. Leda insinua que ele é cúmplice dela na usurpação e no sequestro de Carlinhos. Osvaldo não dá ouvidos a Cascavel e se retira. Leda avisa a Edmundo que aquele ali com certeza é comparsa de Paulina. Paulina tenta convencer Carlos Daniel a não fazer isso com Stephanie, pois Willy pode abandoná-la e isso seria a morte para ela. Carlos Daniel prefere mudar de assunto. Paulina confia que não vai passar muito tempo presa, pois não há provas. Emiliana anuncia que acabou o horário de visita. Paulina dá a mão para Carlos Daniel e se despede dele às lágrimas. Ela pede para o marido dar um oi para Carlinhos, avisar a Lisete que ela não esqueceu da fantasia de Mulher Maravilha e agradecer a vovó Piedade pela confiança. Emiliana pede para Carlos Daniel ir embora. Carlos Daniel promete voltar, mas Paulina não quer que ele volte. Ele garante que voltará e tenta beijá-la, mas Paulina desvia o rosto. Ela fica desolada vendo o homem de sua vida partir. Edmundo confirma para Leda que vai defender Paulina. A desgraçada do inferno, que ninguém sabe porque ainda está na novela, garante que ele vai perder o caso. Edmundo recorda que nunca perdeu um caso sequer. Leda tenta convencê-lo a não aceitar essa tarefa. Edmundo prefere falar primeiro com Paulina e depois decidir se fica ou não. Adelina enche Carlos Daniel de perguntas e ele não consegue responder tudo. Carlos Daniel a agradece pelo carinho e garante que vai defender Paulina com unhas e dentes, ao lado do melhor advogado que conseguir. No escritório, Carlos Daniel telefona para Montesinos e pede, como um amigo dessa vez e não como cliente, para que ele recomende o melhor advogado do país. Montesinos diz que é Edmundo Serrano. Enquanto isso, Edmundo Serrano se encaminha para a penitenciária. Ele está decidido a saber se Paulina é tão bonita e tão perigosa como falam. Piedade pede para Adelina chamar Carlos Daniel para o almoço. Tamara diz a Paulina que ela precisa de dinheiro para viver ali, até porque ela parece uma granfina.
Paulina ri, pois nem tem onde cair morta. Emiliana chama Paulina para acompanhá-la. Carlos Daniel conta para a vovó que Paulina não quer fazer defesa, mas garante que vai contratar Edmundo Serrano, o melhor advogado do país. Leda invade a mansão e exige falar com Carlos Daniel. Piedade pergunta o que a víbora está fazendo em sua casa. Willy chega com ódio no quarto de Stephanie e grita que não deram R$1 para eles. Osvaldo pede um cheque em branco para Lourdes, pois quer pagar a defesa de Paulina. Emiliana mostra Edmundo para Paulina e diz que ele é advogado. Edmundo se apresenta como o advogado que vai defender Paulina. Os dois se cumprimentam. Emiliana avisa a Paulina e a Edmundo que vai se retirar para deixá-los sozinhos. Paulina pergunta a Edmundo quem mandou ele lá. Piedade exige que Leda saia de sua casa. Leda quer porque quer falar com Carlos Daniel. Carlos Daniel se recusa a conversar com a bruxa. Leda decide então falar em voz alta que tem certeza de que Paulina é tudo de ruim. Piedade fica farta da megera e chama todo mundo para colocarem ela para fora. Adelina e outro empregado tentam arrastar a megera, mas ela finca o pé e anuncia que Paulina tem um cúmplice, que contratou um advogado muito bom. Edmundo omite o nome de Osvaldo e se limita a dizer que se interessou pelo caso de Paulina pelo jornal. Paulina esclarece de uma vez por todas que não quer ser defendida e não quer sair da cadeia. Ela sai, deixando Edmundo com as palavras na boca. Willy explica para Stephanie que os Bracho vetaram um empréstimo do banco. Stephanie fica chocada com a vingança dos irmãos. Willy se estressa pela falta de dinheiro e sugere que a esposa se rebaixe a pedir clemência aos irmãos. Osvaldo acusa Lourdes de estar em uma dívida com Paulina, por tê-lo arrancado dos braços dela. Lourdes se revolta e afirma que Paulina é uma malvada que foi capaz de matar a própria irmã. Leda sugere que os Bracho liguem para o advogado e confirmem que um estranho foi lá contratar os serviços dele. Piedade ordena que a víbora vá embora. Carlos Daniel arrasta Leda até a sala. Ela grita que o nome do advogado é Edmundo Serrano e Carlos Daniel estranha ao saber disso. Leda garante que é um cúmplice de Paulina que está pagando pelo advogado. Carlos Daniel exige que Leda vá embora imediatamente. Leda assegura que Paulina é uma bandida e ele vai saber disso. Ela vai embora, enquanto Carlos Daniel repete o nome de Edmundo Serrano. Adelina pede desculpas à vovó por não ter conseguido barrar Leda. Piedade pede para Adelina mandar os seguranças impedirem a Surucucu de voltar a entrar em sua casa, pois ela não faz mais parte da família Bracho. Carlos Daniel volta para a mesa e Piedade pergunta se esse tal de Edmundo Serrano é o mesmo que o neto queria para salvar Paulina. Willy garante a Stephanie que a vingança contra a família vai chegar e já começou pela queda de Paulina, que até mesmo já se declarou culpada. Stephanie quer saber como eles vão pagar a conta do hospital. Willy planeja inventar uma lorota idiota para não pagar. Stephanie recusa a ideia e dá as joias para o marido vender ou penhorar. Ele pergunta a localização das outras joias. Stephanie diz que estão no cofre do hotel e dá a senha para ele. Willy agradece a esposa pelo ato e pede para ela pelo menos se alegrar com a prisão de Paulina. Stephanie não dá a mínima e lamenta por ter que voltar a se humilhar aos Bracho. Lourdes avisa a Osvaldo que não vai dar R$1 a Paulina. Osvaldo ameaça sair de lá se ela não lhe der o dinheiro. Lourdes deixa bem claro que detesta Paulina e torce para ela apodrecer na cadeia. Osvaldo garante que vai embora em 1 hora se não conseguir o cheque em branco dela. Carlos Daniel prefere não contatar mais Serrano, mas vovó o convence a falar com ele para pelo menos sanar todas as suas dúvidas. Piedade assegura que Paulina não tem cúmplices. Verônica entende a atitude heróica de Paulina, enquanto Rodrigo lamenta muito por ela ter se condenado. Verônica rasga elogios a Paulina pelo sacrifício dela com a família. Tamara pergunta a Paulina se é verdade que ela deu uma paulada na cabeça de Paola para roubar o lugar dela. Paulina prefere nem responder essa bobajada. Ela só confirma que as duas são muito parecidas, mas as coisas não aconteceram como essas teorias da conspiração estão dizendo. Tamara recomenda que ela não confie nas pessoas, pois provavelmente será esquecida com o tempo.
Experiência ela tem de sobra, já que foi presa 4 vezes. Paulina percebe o que a espera. Lourdes exclama que Osvaldo pode ir embora, pois ela mesma não vai dar R$ 1 a Paulina. Osvaldo chama Brígida para trazer uma mala. Lourdes segue irredutível, estressando Osvaldo. Douglas informa a Braulio que volta no dia seguinte. Braulio deseja boa viagem e encerra a ligação. A empregada pergunta se o mordomo não comentou sobre a prisão de Paulina. Braulio prefere contar isso quando o patrão voltar. Chegou a hora do momento spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece depois de amanhã. Chico arrasa cantando e tocando violão para todos. Carlos Daniel conta para Piedade que vai telefonar para Serrano assim que chegar na fábrica. Chico encanta a todos e ganha uma salva de palmas. Isabel e Moacir rasgam elogios ao velhinho. Chico revela a Carlinhos que essa canção foi composta para ele. Invejosa como sempre, Lisete também quer uma música só para ela. Carlinhos garante à vovó Isabel que vai falar com o pai sobre Antônia. Ele grita por Carlos Daniel ao vê-lo e corre atrás dele. Willy abre o cofre do hotel e sorri ao encontrar as joias de Stephanie. Enquanto isso, Stephanie desabafa sobre os perrengues que está passando com Adelina. Carlos Daniel explica ao filho que não pode fazer nada por Antônia. Carlinhos reitera que ela nunca fez nada com ele, nem sequer pegou dinheiro algum. Carlos Daniel pede para o filho lembrar quem foi que o sequestrou. Carlinhos faz esforço, mas não dá em nada. Piedade percebe que Paulina também vai levar a culpa se Carlinhos não esclarecer as coisas e implora para Carlos Daniel fazer alguma coisa. Carlos Daniel reclama da amada ter se declarado culpada. Como os dois não citam o nome de Paulina, Carlinhos pergunta de quem estão falando. Adelina oferece suas economias para Stephanie, mas ela diz que precisa de muito dinheiro. Adelina então propõe falar com os irmãos dela. Stephanie duvida que dê certo. Adelina lembra de alguém que pode ajudá-los. Elvira cuida de Paola e lamenta pela moribunda estar naquele estado, com um marido tão bonito em casa. Carlos Daniel explica ao filho que estão falando de Antônia. Carlinhos estranha, já que a bisavó se referiu a ela como minha filha. Piedade mente que isso é só forma de falar. Carlos Daniel diz que fará o possível para ajudá-la. Carlinhos elogia o pai e sai correndo para contar isso a Isabel. Carlos Daniel fica um pimentão de tanto chorar. Carlinhos dá a boa notícia para a vovó Isabel. Brígida lamenta que Lourdes vai deixar Osvaldo ir. Ele não está nem ligando, confiante de que Lourdes vai pedir desculpas em 15 minutos. Elvira segue desejando Carlos Daniel diante de Paola. Ela se retira e Paola esboça um sorrisinho. Adelina pede para Patrícia convencer Rodrigo a convencer Carlos Daniel para ajudarem Stephanie. Patrícia se compromete a falar com o marido. Lourdes aparece com o cheque em branco para dar para Osvaldo e ordena que Brígida desarrume a mala do marido. Osvaldo pede para Lourdes não sentir ciúmes de Paulina e demonstra gratidão à esposa, finalmente. Elvira pergunta a Stephanie se ela não quer visitar Paola, que está que nem um vegetal. Stephanie aceita na hora. As duas entram no quarto da megera. Stephanie se vangloria de Paola derrotada como uma morta-viva e torce para que ela não morra para ser consumida pelo sofrimento. Elvira encerra a visita. Paola sorri novamente. Patrícia pede para Rodrigo não fazer Stephanie pagar pelas atitudes de Willy. Rodrigo afirma que agora ela vai passar pelo que Paulina está passando. Patrícia recorda que Paulina está lascada por culpa dela própria que se condenou. Rodrigo não tá nem aí e Stephanie que se vire. Paulina bate um papo com Tamara sobre não ter medo de lavar banheiro. Ela percebe que sua escova de dente e sabão sumiram. Tamara revela que roubaram tudo dela durante o jantar e provavelmente isso serviu de moeda de troca para comprar cigarros na cadeia. Tamara garante a Paulina que vai conseguir uma escova nova para ela. Paulina nota que isso é só o começo. No dia seguinte, Carlos Daniel conta para Piedade que marcou uma reunião com Edmundo Serrano às 10 da manhã.
Chegou a hora do momento spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece só na próxima terça.